glórias e honra, poder e majestade seja dado à santidade do único que é digno, na sua infinita bondade, na sua grandeza e no seu poder. Sejamos todos gratos à bondade do Senhor no nosso viver diário. Nesse pequeno estudo, eu falarei um pouco sobre a parábola da videira. São muitas interpretações desta parábola e muitas vezes nenhuma delas condiz com a realidade. Esta parábola daria para escrever algumas enciclopédias. Mas antes, prepare aí seu copo com água, para que no final possamos consagrar essa água para sermos mais e mais abençoados. No livro de João, no capítulo 15, exaltado Senhor, seja a glória da sua santidade, seja a sabedoria infinita do Santo Espírito. Nos dê, Senhor, sabedoria para compreendermos estas verdades. João 15, versículos de 1 em diante. No versos 5 e 6, o Senhor fala: eu sou a videira e nós somos os ramos. Todo pregador, pastor, somos ramos. E o que eu quero que os senhores compreendam, que nós, como ramos, nós alimentamos da videira. A nossa sustentação vem da videira. É o que os senhores precisam compreenderem. Um ramo não pode dar sustentação, não pode alimentar outro ramo, porque este alimento vem da fonte, da videira. Existem galhos em uma videira de todo tipo. Todo tipo de galho há em uma videira. Para que os senhores compreendam, em uma laranjeira, em uma mangueira, tem todo tipo de ramos. Tem ramos que estão ali podres, mas não desgruda da videira, da árvore, mas ele está podre. Alguns galhos só estão ali esperando dar a primeira tempestade, ele cai. Outros ramos, galhos, eles ficam ali ligados, não produzem absolutamente nada. Se cortar, se tirar ele, não vai fazer nenhuma diferença. São galhos, ramos, por mais que tenha uma boa aparência, mas são ramos, galhos infrutíferos, não dá nada. E vejam, senhores, estes galhos, ramos podres, infrutíferos,
existe dezenas, centenas de galhos encostados nesses galhos, nesses ramos. Onde eu quero chegar? Dentro das igrejas. Existem milhares, centenas de membros, galhos encostados nesses galhos improdutivos. Galhos que não têm nenhuma sustentação. Galhos podres, que só estão esperando a primeira tempestade para eles desligarem da videira. Alguns galhos com muita aparência de serem galhos produtivos, mas são galhos que não faz nenhuma diferença para eles, porque jamais irão produzir. Se eu sou um galho que não tiver a presença do Santo Espírito, por mais que as minhas palavras sejam eloquentes, mas eu sou um galho improdutivo, sou um galho morto, que estou só mantendo as aparências de um galho produtivo. É o que está acontecendo dentro das igrejas. Na sua imensa maioria, estes galhos líderes não produzem. Muitos deles são galhos improdutivos, galhos podres, galhos que só têm aparência. E muitos galhinhos estão ligados nesses galhos. E aí vejam, senhores, porque as igrejas estão na situação que elas se encontram, porque os membros das igrejas, eles buscam a sua sustentação em galhos. São galhos buscando sustentação em outros galhos. E esquecem que o alimento do galho, o nosso alimento, vem da videira. É onde os senhores precisam buscarem o seu sustento. As igrejas estão cheias de líderes ministrando somente pelos seus salários, pelos seus vencimentos. São como empregados de uma empresa que trabalham já ansiando para o dia do seu vencimento. São galhos improdutivos. São galhos que estão ali mantendo uma aparência, mas estes não produzem, porque o Santo Espírito já retirou da vida deles. Eles estão aparentemente ligados na videira, mas jamais irão produzir. É o que os senhores precisam compreenderem. Esse canal, ele tem a presença do Santo Espírito. Tudo que eu falo aqui, eu não falo de mim. E nesse canal, eu não atraio os senhores para nenhuma igreja. Aí é o que os senhores precisam compreenderem. Eu não mando os senhores, não indico este ou aquele ministério. Eu procuro atrair os senhores para a minha fonte
de sustentação para a videira. Aí é o que os senhores precisam compreenderem. Eu não atraio os senhores para o meu ministério, para essa ou para aquela igreja, eu não indico. Se os senhores assistem este canal e querem frequentar uma denominação, os senhores é que sabem. Os senhores que devem procurar. Eu não indico. Eu procuro sempre atrair os senhores para a minha fonte de sustentação, porque eu sou um galho que estou ligado na videira. E os senhores não podem encontrar sustentação nesse galho que sou eu. É o que os senhores que frequentam a igreja precisam compreender. O seu líder, o seu pastor, ele é apenas um galho. Se este galho estiver vivo, grudado na videira, tenha a presença do Santo Espírito, ele é um galho produtivo. E aí não se sabe se estes galhos nas igrejas são galhos que têm o Santo Espírito. São galhos que estão sendo alimentados pela presença, pela seiva do Santo Espírito. E aí vejam, os senhores, porque as igrejas estão morrendo a cada dia. Porque os membros estão buscando a sustentação nos galhos e não sabem que a sustentação destes galhos é a videira. É a videira que produz para a sustentação de nós que somos ramos, nós que somos galhos. E os senhores precisam compreender, não ter esperança, colocar as suas expectativas em galhos, em pastores, em líderes, porque a sustentação para o nosso ministério é Cristo. E é o que eu falarei com os senhores. É para onde eu estou sempre atraindo os senhores. Para a videira. Não para este ou para aquele ministério. Sempre irei falar aqui no canal. Os senhores buscam a presença do Senhor de manhã, tarde, à noite, num cantinho lá no seu quarto. Busca incessantemente, indiferente deste ou daquele ministério. É difícil encontrarmos um galho produtivo em um ministério, porque na sua imensa maioria são galhos improdutivos, são galhos que estão só mantendo a aparência de um galho produtivo. Outros são galhos apodrecidos, que na primeira tempestade eles caem da videira. E os senhores precisam compreenderem, estar ligados também na videira, não nos ramos. Reprisando, um galho não produz sustentação para outro galho, porque a sustentação para o galho, que somos nós, é da videira.
E ao invés dos senhores buscarem a sustentação em nós, os senhores vão direto para a fonte, para a videira. É o que os senhores precisam compreenderem. Porque se os senhores estiverem ligados em um galho, quando esse galho for cortado, os senhores serão cortados também. Se os senhores estiverem ligados em um galho podre, quando este galho cair da videira, os senhores irão cair também. Por mais que pareçam que estes líderes estão conduzindo as ovelhas para um bom caminho, não posso aqui generalizar, mas estes galhos são galhos improdutivos, porque eles não têm a presença do Santo Espírito, não se alimentam com a seiva do Santo Espírito no seu dia a dia. E estes galhos que não têm a seiva, não se alimenta com a seiva da videira, que é o Santo Espírito, são galhos mortos, são galhos improdutivos, são galhos podres. Então, que os senhores busquem a sua alimentação na videira, na seiva da videira, que é o Santo Espírito. Agora pegue aí o seu copo com água. Vamos entrar na presença. Meu Pai, consagra esta água. Quem desta água beber, receba bênçãos em abundância para a glória da sua santidade. Vamos participar. Deixa um pouco dela, lava os seus olhos, para que os nossos olhos físicos e espirituais possam serem abertos. Estenda suas mãos para cá. Meu Pai, consagra as mãos deste homem, desta mulher, desta família, que quando colocarmos no alto da cabeça, toda ação do mal possa ser repreendido. Se tiver alguma porta fechada, que ela possa ser aberta para a autoridade que há na palavra do Senhor. Coloque as suas mãos no alto da sua cabeça, se preferir no coração, feche os seus olhos e apenas crer. Meu Pai, visita a vida desse homem, desta mulher, com a tua presença, meu Pai. Liberta esta alma, abra as portas que estiverem fechadas para este homem e para esta mulher. Envia o anjo do Senhor neste lugar, meu Pai. Quebra essas correntes para a glória que há na autoridade da sua palavra. Agora repita comigo. Na glória do Santo Espírito, na grandeza do Cordeiro, na glória que há na santidade do Senhor, jogue as suas mãos para trás com fé e diga: sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai do meu trabalho, sai da minha vida sentimental, sai da minha família, sai para o abismo maligno e não volte nunca mais. Receba a paz, a proteção, a direção do Senhor no seu viver diário para a glória da sua palavra. Vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos, meu Pai. Abraça esse homem, esta mulher, esta família, Senhor, com a tua presença, com a sua proteção. As portas que estavam fechadas, elas foram abertas, todo o mal foi repreendido na autoridade da sua palavra. Dê-lhe sabedoria, meu Pai, esse homem, esta mulher, esta família. Dê-lhe a sua proteção para a glória da sua presença.
Amém? Grande abraço. Até o nosso próximo encontro.